Graça e paz, aqui quem fala é o Pastor Rui. Curta o nosso canal, curta o vídeo, curta o nosso canal, compartilhe, distribua, para fazer o nosso canal crescer. E hoje eu queria falar de uma coisa bem interessante. Estava pensando com meus botões, a questão do batismo infantil. Já tem um vídeo no canal sobre isso, né? Vai aparecer provavelmente no final do vídeo lá um linkzinho, você vai clicar, uma janelinha vai ser direcionado para ele. E vamos supor que o batismo infantil de bebezinhos não tenha problema. Vai acontecer algumas questões interessantes. Ali em Mateus capítulo 28, verso 19, diz o seguinte: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Então aqui existe uma ordem de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os, quem? Os discípulos que foram feitos em todas as nações, e ensinando-os a guardar, a quem eu devo ensinar a guardar todas as coisas? Aqueles discípulos que foram batizados. Então a gente tem aqui alguns estágios. Primeiro, os ensinos rudimentares de Cristo, como fala Hebreus, capítulo 6, que é um ensino sobre a salvação. Aí a pessoa se converte, a pessoa recebe Jesus Cristo, aquela coisa toda, então ela publicamente confessa a sua fé por meio do batismo. Então você vai começar agora um processo de maturação discipulado, ensinando-os, os que foram batizados, a guardar todas as coisas. Então ele se converte, batizado, discipulado. É o que ocorre. Agora, aquelas igrejas, por exemplo, presbiteriana, que creem que o batismo não regenera, nós também queremos que o batismo não regenera, mas eles batizam bebezinhos. Qual é o passo deles? Então, eles batizam o bebezinho, para o bebezinho entrar na aliança, né? De acordo com a teologia do pacto. O bebezinho entra na aliança. Aí o bebezinho vai crescendo, então você começa a pregar o evangelho a essa criança que está crescendo, como a gente fala com todas as crianças, começa a pregar o evangelho para que ele receba Jesus e se converta, então faça a profissão de fé. Aqui é o estranho caso que você está pregando o evangelho para que o batizado se converta. Isso não sou estranho para você? Isso é muito estranho para mim. Eu estou pregando o evangelho para que um batizado se converta? Estou pregando o evangelho para que um batizado venha a salvação? Estou pregando o evangelho para que um batizado venha a crer no Senhor? Isso não faz o menor sentido, porque eles não creem que regenera. Então, o que eles estão fazendo? Estão evangelizando batizados. Estão evangelizando pessoas que foram batizadas. A menos que seja um apóstolo, a menos que seja um falso cristão, né? Alguém que, como Simão, o mago, se batizou e não era crente de verdade, mas você tem a prática numa igreja de você pregar o evangelho para a conversão a pessoas que ainda não se converteram. Isso não faz o menor sentido. Então, primeiro você batiza, então você torna discípulo para então ensinar todas as coisas. É você colocar, sabe o Big Mac, né? Você coloca os 2 hambúrgueres em cima do pão, né? Não faz o menor sentido esse tipo de coisa. Um outro caso seriam as igrejas, como a luterana, que crê que o batismo regenera. Aí você não pregaria o evangelho para que ele fosse regenerado, mas você pregaria o evangelho para que ele cresça. Então, é estranho caso que você pregaria o evangelho para um regenerado acreditar em Jesus, porque ele ainda não acredita. De todas as formas, o batismo infantil vai causar essa bizarrice, essa estranhice. Por quê? Porque você está pregando o evangelho para que alguém que foi batizado, no caso presbiteriano, entrou na aliança, creia no Messias, creia no Salvador. Ele foi batizado, então ele é um batizado que não crê em Jesus, né? E você prega para que ele venha a ser regenerado, um batizado que não foi regenerado, um batizado que ainda não foi sepultado com Cristo pelo batismo, um batizado que ainda não foi batizado com o Espírito Santo, né, no momento da conversão. Então você tem isso. No outro caso, você tem um batizado, de acordo com a teologia luterana, que foi regenerado no momento do batismo, teve perdão dos seus pecados no momento do batismo, só que esse batizado ainda não crê em Jesus Cristo, ainda não confessou o Senhor, ainda não tem o Espírito Santo, né? Porque o Espírito Santo vem pela fé no Senhor Jesus Cristo. Então, o que nós temos aqui? 2 exemplos típicos de como o batismo infantil, se bem pensado, é algo muito bizarro. Absolutamente bizarro, um fruto do catolicismo romano, né? Que tem colocado nas igrejas milhões e milhões de não convertidos. Você pode argumentar, mas nas igrejas imersionistas ou igrejas credo-batistas tem não convertidos. Claro que tem não convertidos, só que eles se escondem, eles enganam, né? A igreja, quando os coloca, acredita que de fato eles são crentes. No caso dos bebês, já sabe que eles não são crentes e ainda crerão no futuro se crerem
no futuro. E no caso do presbiteriano tem uma coisa mais estranha ainda, porque como calvinistas acreditam que não perde salvação, eu também creio que não perde salvação, mas aí o menino entra na aliança, embora não seja salvo, aí chega aos 12 anos ou mais, não quer fazer a profissão de fé e nunca foi salvo, mas ele entrou na aliança sem ser salvo, por meio do batismo. Não faz o menor sentido. Então, uma pequena reflexão para vocês, eu sei que tem irmãos presbiterianos assistindo, falo isso com todo respeito, mas eu sou batista, e o canal é de um pastor batista, uma teologia batista, vocês estão muito bem-vindos, sempre serão muito bem-vindos, só que fica isso para reflexão. O tempo perdido para pregar para batizados que não foram regenerados, muito estranho. Além do que, para fechar, quando você batiza um bebezinho, criança, você asperge ele, melhor dizendo, que aquilo não é uma imersão, é uma aspersão, você está privando o direito dele de obedecer a Cristo. Eu louvo a Deus porque eu pude ser batizado, eu pude escolher ser batizado. Eu me lembro do momento. Eu me lembro desse momento. Né? Eu louvo a Deus por isso. Você priva a criança do direito de obedecer a Cristo e fazer uma confissão pública de fé por meio do batismo. Você tira dela isso. Ela não terá memória do lindo momento em que ela professou Jesus Cristo publicamente. Você tira dela essa memória, porque você coloca o carro na frente dos bois. Não faça isso com seus filhos. Preguem o evangelho para eles, desde cedo, desde que eles compreendam, leiam as escrituras com eles, façam os cultos domésticos, mas não privem o direito que eles têm de publicamente professar a fé deles em Jesus Cristo por meio do batismo. Que Deus possa abençoar vocês. De novo, curta o nosso vídeo, se inscreva no canal. Que Deus esteja com vocês.